pessoal, vamos começar a nossa primeira aula sobre protocolos. Durante essas aulas, nós vamos falar sobre o modelo OSI, o modelo TCP/IP e as camadas, né? Discutir as camadas de cada modelo e também os recursos e serviços que rodam nessas camadas, ok? Nessa primeira aula, vamos abordar o modelo OSI, só que antes, para a gente poder começar, eu preciso falar um pouquinho o que são protocolos, né? Então, pessoal, o que são protocolos? São conjuntos de regras que permitem a comunicação entre computadores interconectados. Então, para que haja essa comunicação, nós precisamos utilizar algum protocolo, né? O protocolo conhecido hoje para que as redes de computadores elas funcionem é o protocolo TCP/IP, é um dos próximos protocolos que nós vamos estudar. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos de protocolos, ok? O TCP/IP, que é um conjunto de protocolos, né? Que é o TCP, que é um protocolo de controle de transmissão, e o IP, que é o protocolo de internet. Então, através desse conjunto de protocolos, as redes de computadores funcionam hoje em dia. Nós temos também o protocolo HTTP, que eu acho que quase todos são bem familiarizados com ele, né? Porque quando a gente acessa alguma página na internet, sempre aparece esse protocolo. Ele é o protocolo de transferência de hipertexto. É o protocolo utilizado para a transferência das páginas HTML, né? Do PC para a internet. Nós temos também o protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP, só que com SSL, né, TLS, são conexões criptografadas. Então, toda vez que você vai fazer uma compra online, você vai acessar um site de um banco, a gente observa que estamos utilizando o protocolo HTTPS. Você está num ambiente seguro e criptografado. Nós temos também o protocolo DHCP, que é um protocolo de configuração dinâmica de host, né? Então, através do DHCP, eu não preciso ir máquina a máquina colocando IP. Eu consigo configurar esse serviço, né, num servidor e ele irá distribuir automaticamente os IPs. O protocolo que existe hoje, a tecnologia DHCP. Nós temos também o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos. Então, hoje, quando você acessa um site para fazer download de algum arquivo, de um vídeo, né, aquele site está usando o protocolo FTP para transferência de arquivos. Temos também o protocolo SSH, que é o Security Shell, né, que é um protocolo de rede criptografada. Então, o SSH é muito utilizado para fazermos conexões ao servidor, né, remotamente de uma forma segura, usando criptografia para isso, né? É você usar uma conexão, né, uma base de rede insegura, mas com esse protocolo, a sua transferência, a sua comunicação com o servidor será realizada de forma segura. Nós temos também o SMTP, que é o protocolo de transferência de correio simples. Ele é um protocolo utilizado para envio de mensagens de e-mail, né? Aí tem o POP, tem o IMAP, né? Existem diversos protocolos. Então, tudo que a gente vê hoje de comunicação dentro de redes de computadores, essa comunicação é realizada através desses protocolos. Bom, pessoal, então vamos para o protocolo, né, que é o foco da aula de hoje, que é o modelo OSI. Então, só para lembrar, o modelo OSI é um modelo de referência para a interconexão de sistemas abertos de rede. Ele foi desenvolvido pela Organização Internacional para a Padronização, a ISO, em 1984, e o seu principal objetivo é permitir a troca de informação entre computadores de diferentes fabricantes, usando uma arquitetura única. Porque o que acontecia antigamente? Cada fabricante desenvolvia o seu dispositivo, utilizando os seus protocolos, e quando você ia implantar esse tipo de equipamento em uma empresa, se você comprasse equipamentos de fabricantes diferentes, você não ia conseguir fazer essa troca de informação acontecer, porque eram protocolos totalmente diferentes e esses equipamentos não operavam, né? Não trocavam informação. Então, pessoal, o modelo OSI, por ser um modelo de referência, ele possui 7 camadas
que define como uma rede de computadores deve funcionar. Então, o modelo OSI ele vem para auxiliar os fabricantes, né, de hardware de rede, de computadores, e também a estudantes, né, grupos de pesquisas, como uma rede deve funcionar e quais são as camadas de estrutura de um funcionamento de uma rede de computadores. Então, está aqui, né, o modelo OSI com 7 camadas. Nós temos a camada 7, que é a camada de aplicação, a camada 6 de apresentação, camada 5 de sessão, camada 4 de transporte, camada 3 de redes, camada 2 de ligação de dados ou enlace de dados e a camada 1, né, que é a camada física. Nós vamos estudar agora cada uma dessas camadas, né, para entender melhor como que funciona esse modelo OSI. Vamos começar aqui pela camada 7, né? A camada 7 é a camada de aplicação, gente. Ela que faz a interface das aplicações nível usuário, né? É através dela que os usuários, né, conseguem utilizar os softwares, né, como correios eletrônicos, acessar um site através de um navegador. Então, é através dessa interface de aplicações. É onde ficam os protocolos de comunicação de nível alto, né? Como exemplo, a gente tem o HTTP, que é o protocolo web, o FTP, que é para transferência de arquivos. Então, a camada de aplicação é a camada onde o usuário tem o contato, é onde ficam as aplicações que eu posso utilizar trabalhando com esses protocolos de nível alto. Vamos falar agora sobre a 6ª camada, né? Que é a camada de apresentação. Ela é responsável, gente, pela tradução dos dados recebidos pela camada de aplicação. Ela pode ser considerada como um tradutor da rede. Ela recebe os dados e ela converte os dados para ser utilizado na transmissão. Então, pessoal, essa camada é de extremamente importância, porque ela pega os dados da camada de aplicação, converte esses dados, né, criptografa, realiza uma compreensão, né, converte os formatos para que esses dados sejam transferidos pela rede. Agora vamos conhecer a 5ª camada, né, que é a camada de sessão. A camada de sessão é a que estabelece, gerencia e finaliza as sessões de comunicação entre os aplicativos. Ela é responsável pela troca de informação e pela comunicação entre os hosts, por meio dos protocolos implementados. Então, pessoal, é ela que estabelece e termina todas as conexões. Quando eu vou abrir a transferência de dados de um computador para outro, é a camada de sessão que faz este. Pessoal, a camada de transporte, que é a 4ª camada, ela é responsável por transportar de forma confiável e eficiente os dados de host a host, ou seja, de dispositivo até outro dispositivo, a máquina de origem para a máquina de destino. Ela segmenta os dados durante a transmissão e reagrupa na recepção. Então, olha que interessante, é a camada de transporte que é responsável pela transmissão desses dados, a transferência confiável dos dados. Bom, pessoal, vamos agora para a 3ª camada, que é a camada de redes. A camada de redes, ela é responsável pela condução dos dados pela rede. Então, é ela que identifica os endereços de rede, que permite a interconexão de redes diferentes, que realiza o roteamento de pacotes, indicando sempre o melhor caminho, faz esse controle de congestionamento e ela também estabelece sempre a rota adequada. Pessoal, vamos agora para a 2ª camada, que é a camada de enlace de dados. Então, essa camada ela é responsável por receber os pacotes de dados enviados pela camada física, sempre verificando algum tipo de erro ou uma possível correção para esse erro. Ela deve garantir a integridade dos dados, certo? Então, ela detecta e corrige os erros, divide os bits em quadros, ela adiciona bits de redundância nos quadros para correção de erro, ela delimita e reconhece os quadros, então ela também consegue fazer, né? Ela previne que os dispositivos de destino recebam dados a mais do que ele pode suportar. Então, ela realiza o controle do fluxo de dados também.
Bom, pessoal, vamos agora para a última camada, né, que é a camada 1, que é a camada física. É essa camada que define os meios de conexão por onde irão trafegar os dados, né, como o tipo de hardware, a topologia, a largura. Essa camada do modelo OSI é ela que cuida para que cada bit chegue na placa de rede, seja convertido em sinais elétricos ou de luz, e então enviado. Essa camada, ela que define os meios de conexão por onde irão trafegar os dados, especifica os cabos conectores e interfaces e providencia o fluxo de bits através de um meio de transmissão. Pessoal, aqui nós temos uma imagem, né, que mostra um computador, né, o primeiro computador, o usuário ali na camada de aplicação, né, acessando de repente um navegador. Aí, para que esse dado chegue desse computador até um servidor, né, que pode estar do outro lado, esse dado vai ter que passar por essas 7 camadas até chegar no meio físico e depois ele vai chegar nas outras 7 camadas até chegar na aplicação novamente. Então, olha que legal. Ali eu explico que na camada de aplicação é onde estão chegando os dados. Na apresentação, esses dados são convertidos. Na sessão é onde vai abrir uma sessão de comunicação, né? No transporte, para ver como esses dados vão ser transportados. Na rede, que essa camada já chega em pacotinhos de informação, com IP de origem e destino. Na camada de enlace, né, de ligação de dados, que são os quadros, que vão receber o endereço físico, né, o endereço MAC de origem e destino, e na camada física, né, que vai pegar esses bits e converter eles em pulso elétrico, em sinais de luz, né, para que seja passado por um meio físico até chegar do outro lado. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui hoje, né, a nossa aula de modelo OSI. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode publicar aí embaixo, que logo a gente responde. Bom, é isso. Bons estudos para vocês. Até mais!